Olá, boa tarde, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma edição do Mundo UFG. É muito bom ter você aqui conosco e vamos juntos até às 5 da tarde com muita informação e conhecimento. Bom, hoje nós vamos falar sobre os problemas e soluções relacionadas ao transporte brasileiro. O problema no transporte brasileiro e mobilidade urbana afeta toda a população. Algumas cidades apresentam soluções ainda tímidas, outras não conseguem tirar do papel projetos que dariam mais qualidade de vida para as pessoas. Por que este parece ser um problema tão difícil de solucionar? E o que precisa ser feito? Então, para a gente bater um papo sobre esse assunto, hoje nós temos aqui a professora do curso de Engenharia de Transportes na Faculdade de Ciência e Tecnologia da UFG, mestre em Transportes e doutoranda em Arquitetura e Urbanismo pela UNB, Poliana Leite. Olá, Poliana, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Marcelo, muito obrigada. Junto com a Poliana, nós temos também o professor do curso de Engenharia de Transportes, doutor em Informática pela PUC-Rio, o Marcos Júnior. Oi, Marcos, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Marcelo, um prazer. Contamos também aqui com a presença da Jenny Silva, que está fazendo a tradução para Libras, a interpretação para Libras, tornando este nosso bate-papo mais acessível. Também, em nome da acessibilidade, nós estamos fazendo a nossa autodescrição o ambiente em que estamos. Então, eu vou começar fazendo a minha autodescrição. O meu nome, então, é Marcelo Pedro, eu sou negro, tenho os cabelos raspados, estou vestindo uma camiseta na cor verde. Atrás de mim é possível ver o cenário do programa, que tem uma televisão com um logo escrito Mundo UFG, e à minha esquerda nós temos um vaso com uma planta. Eu vou fazer também a autodescrição da Jenny Silva. A Jenny Silva ela tem cabelos pretos e longos, a pele na cor parda e os olhos castanhos escuros. A Jenny está vestindo uma blusa na cor preta e atrás dela a parede é branca. Vou pedir também para que os nossos convidados façam as suas autodescrições. Eu vou começar com você, Poliana, pode ser? Você pode, por gentileza, fazer? Sou Poliana Leite, sou morena clara, parda, cabelo cacheado no ombro, uso óculos. Atrás de mim tem uma parede cinza com um quadro do Clint, um pouquinho da árvore de Natal aparecendo e a foto da minha filha, no porta-retrato. Bacana. Vou pedir para você, Marcos, por gentileza, fazer sua autodescrição para os nossos telespectadores. Claro. Olá, pessoal, sou o Marcos. Eu tenho a pele branca, o cabelo castanho. Eu também uso óculos. Eu estou com uma camisa marrom e branca listrada. Atrás de mim tem uma parede marrom e à minha esquerda tem um conjunto de livros e uma peça ornamental. Certinho? Bacana, muito obrigado. Bom, eu vou começar fazendo a primeira pergunta para você, Poliana. Poliana, qual, na sua opinião, é o principal problema do transporte urbano no Brasil? Marcelo, o problema do transporte urbano no Brasil é um conjunto de problemas, né? O problema dele é estrutural, nosso modelo de gestão de transporte está muito errado, muito ultrapassado, ele não tem mais condições de se sustentar financeiramente e não tem mais condições de atender a população, como está hoje. Então, antes da pandemia, nós tínhamos uma queda de demanda acirrada, devido à falta de qualidade do sistema de transporte, devido à própria cultura nossa, assim, as pessoas não gostam, né, de andar de ônibus, por exemplo, preferem ter o próprio carro. Então, essa é uma cultura muito forte nossa, e isso também causa problema sério para o transporte público. Mas, além disso, nós temos a pouca importância que é dada, a precariedade das nossas infraestruturas, alguns problemas de planejamento do transporte, mas principalmente problemas de gestão. Perfeito. Ô, Poliana, mais uma pergunta. Você acha que o transporte nos centros urbanos, ele, então, não se resolve somente com ruas mais largas e construção de viadutos? Não, não. Está muito longe disso, está muito longe de ser tão simples assim. Não, para resolver o problema do nosso transporte, a gente tem que batalhar muito mais. Na realidade, como é um problema estrutural,
tem que começar pelo modelo do sistema hoje. Hoje nós temos um modelo do transporte que é concedido, né? O transporte é responsabilidade do município, mas o município concede, né, terceiriza esse serviço a empresas por meio de um edital de licitação, e esse edital tem falhas graves, e eu estou falando isso do Brasil inteiro, tá? Porque todo o Brasil tem esse problema. Esse edital, ele traz um risco grave de demanda, então, se a demanda cai, como pagar por esse transporte? O transporte público, ele é um serviço público com financiamento privado, porque o que financia o transporte não é o dinheiro dos nossos impostos, diretamente. O que financia o transporte é quem paga para andar. Algumas pessoas pagam, outras não, porque nós temos algumas pessoas que recebem benefícios do transporte, nós temos passe livre, nós temos o estudante que paga 50% na passagem, eu estou falando isso no geral, porque o nosso contrato da região metropolitana ele é um pouco diferente de outros contratos do Brasil inteiro, tá? Mas, em geral, é dessa forma que funciona. Existem outros beneficiários que são em menor número, às vezes um carteiro, ou policial civil, ou policial militar, dependendo do estado, dependendo do município, existem mais ou menos beneficiários, tá, desse desconto ou do passe livre. E aí, com a queda da demanda, você não tem como financiar esse transporte, porque se quem paga não está mais pagando, não está mais utilizando, então o transporte não se paga. Mas ele, por ser um serviço essencial, ele tem que ser ofertado com ou sem demanda. Perfeito. Então, acaba sendo insustentável. Mas o problema é muito mais do que um problema financeiro, apenas. Hoje você não tem, por exemplo, como cobrar, muitas vezes, das empresas, a qualidade do serviço. O que é qualidade? O contrato não traz, muitas vezes... Não descreve isso, né? Não traz essa especificação. Como eu vou medir a qualidade? O que é a qualidade? Então, tem muito mais do que isso. Então, não é só dizer, vou construir rua, vou abrir rua. Isso é um problema sério também. O transporte público, ele, por estar misturado com o outro tipo de transporte, que é o transporte particular, que é o transporte que enche as ruas, ele tem esse conflito, né, com outro tipo de transporte, então ele não tem prioridade. E dar prioridade ao transporte público deveria ser o essencial, o primordial em todas as cidades, porque a mobilidade urbana exige isso. E uma cidade que cresce, que se desenvolve, ela tem uma boa mobilidade. Perfeito. Perguntar agora para o Marcos, que é professor no curso de Engenharia de Transportes e também é doutor em Informática. Marcos, essas duas áreas, elas podem ser aliadas aí para a gente conseguir encontrar não uma solução, os problemas de transporte que a gente tem nos centros urbanos? Olá, Marcelo. Claro, né? Eu já ia fazer esse comentário. Ao que a professora Poliana colocou perfeitamente, né? E eu gostaria de fazer apenas acrescentar. Nós também não temos muito dinheiro para expandir a infraestrutura, né? Então, nós temos que pensar em soluções e usar a nossa infraestrutura de forma mais inteligente. E daí surge o conceito que hoje está na moda de cidade inteligente, que é aquela cidade, né, que visa utilizar os recursos já existentes, né, porque nós não temos dinheiro para expandir a infraestrutura de forma mais inteligente. E a principal, talvez, maneira de utilizar os recursos de forma mais inteligente é através da tecnologia, e aí que nós entramos, né? Então, através da tecnologia, nós podemos, então, utilizar e beneficiar um pouco mais, explorar um pouco mais a infraestrutura, né? E não ter que expandi-la. Então, por exemplo, através de semáforos inteligentes, nós podemos otimizar o fluxo. Nós podemos, por exemplo, todo mundo aqui já teve aquela situação que você está passando de noite e você vê que o semáforo está vermelho e do outro lado lá não está vindo carro nenhum e você está parado ali. Se você tiver um semáforo inteligente, você poderia, por exemplo,
dar passagem para o lugar que está bloqueado, né, para fluir o trânsito. Então, nesse contexto, então a gente tem que pensar não em soluções que vão expandir a infraestrutura, porque elas são muito caras. Essa é a verdade. Nós não temos dinheiro para fazê-las, né, e não tem também para onde crescer. Então, nós temos que aliar, então, a tecnologia para resolver esses problemas. Igual eu falei, e a partir da tecnologia, a gente pode, então, saber como resolver esses problemas. Perfeito. Marcos, o que falta, na sua opinião, para colocar, né, uma parte dessas soluções aí na prática mesmo, na vida da gente? Perfeito, Marcelo. Falta duas coisas no meu entendimento, né? A primeira é um investimento nessas tecnologias, né? Então, é necessário ter um investimento no desenvolvimento, porque muitas dessas tecnologias, elas ainda estão de forma incipiente, mas algumas já estão consolidadas, a gente já poderia, então tem que ter um investimento de incorporá-las. E também a segunda questão, que é muito importante, é que essas tecnologias também têm que ser incorporadas de uma forma sistêmica, em que elas consigam conversar uma com as outras. Então, eu vou dar um exemplo. Que bem de um problema de você incorporar uma tecnologia, mas de você não resolver esse problema. Goiânia, por exemplo, tem os semáforos que conversam um com o outro, por exemplo, para fazer aquela onda verde e tal. Eles usam um protocolo, ou seja, uma forma de comunicar um semáforo com o outro para, olha, acende a verde, acende o vermelho. Isso ficou fechado numa empresa. Então, essa forma de comunicação desse semáforo, dessa tecnologia, ficou restrita a uma empresa. Então, quando eu ia comprar um semáforo de outra empresa, o outro semáforo não conseguia conversar com o semáforo que eu já existia. Então, eu tive esse problema de comunicação. Então, nós temos dois grandes problemas. O primeiro é de interoperabilidade. As tecnologias têm que conversar uma com as outras. Isso já está sendo resolvido. Isso a gente tem que resolver através de adotar protocolos e padrões de comunicação abertos. E o segundo é o investimento na tecnologia. E aí nós sabemos que cada vez os municípios não têm tanto recurso, mas eles estão fazendo investimentos nessa linha. Hoje nós já temos várias câmeras, por exemplo, de monitoramento de tráfego, que já auxiliam, já tem tecnologias para auxiliar a fluidez do tráfego. Então, nós já temos algumas iniciativas nesse sentido. Perfeito. Poliana, acho que você já até falou um pouco, mas até pegando um gancho nessa fala do Marcos, eu queria que você repercutisse melhor, né? Ele disse aí que, por exemplo, o governo, né, as autoridades públicas acabam contratando uma empresa e acaba ficando presa àquela empresa de não poder comprar um equipamento de uma outra para poder utilizar na melhoria aí da infraestrutura de transporte e mobilidade urbana. Na sua opinião, as políticas públicas de transporte, né, e de mobilidade urbana, elas contemplam, elas atendem às necessidades que nós temos atualmente? Olha, as políticas públicas também estão presas nesse modelo de gestão que já está totalmente ultrapassado. Elas não atendem. E pegando esse gancho do Marcos, que fala sobre uma empresa que tem um software que não combina com outra empresa, e às vezes eu fico ali preso porque eles não se conversam, tem coisas na cidade que não se conversam. Por exemplo, como eu vou trabalhar o desenvolvimento do transporte público na cidade se eu não tenho um planejamento urbano, um plano diretor bem organizado, um plano de mobilidade, né, bem estruturado, para que eu saiba por onde o meu ônibus vai passar, ou minha van, ou meu mototáxi, ou o próprio serviço de aplicativo, já que eu não tenho um planejamento de mobilidade, um planejamento urbano que conversa com o meu planejamento de transporte. Então, em primeiro lugar, o transporte deveria ser o indutor do crescimento e desenvolvimento urbano. Então, ele deveria ser pensado dessa forma. E aí, o que acontece? Nós temos hoje, por exemplo, na região metropolitana de Goiânia, um espraiamento urbano enorme, que encarece o transporte público, porque cada vez mais eu estou indo mais distante para ir buscar menos pessoas. E isso aumenta muito os custos operacionais do transporte. Certo, Porque, você...
Pode concluir, por gentileza. Porque eu tenho um planejamento urbano que está totalmente desvinculado do meu planejamento de transporte. Então, eu tenho hoje, de repente, surgiu um bairro a 30 quilômetros do centro urbano e que amanhã eu tenho que colocar uma frota para atender as pessoas que estão indo morar lá. E como se faz isso? Porque não se compra ônibus da noite para o dia. Perfeito. Você falou aí muito dessa questão do planejamento urbano, e aí a gente está falando de transporte, mobilidade, parece que as duas coisas elas estão ali andando juntas, né? Aí a gente tem a construção, por exemplo, do BRT, né, que corta a cidade inteira de uma ponta a outra, como se fosse aquilo que vai resolver, de fato, essa questão da mobilidade e do transporte público. Mas quando, pelo menos na minha opinião, gostaria de ouvir a sua, e até me corrigir se eu estiver errado, me parece que o ideal um pouco mais próximos de casa, seria isso? Marcelo, eu vou pedir para você repetir, porque travou. Perfeito, repito, sim. Quando a gente vê, por exemplo, uma linha que corta a cidade como se fosse resolver o problema da mobilidade e do transporte público, talvez não seria melhor a gente pensar em deixar as pessoas trabalhando e resolvendo suas vidas mais próximas de casa, fazendo trajetos mais curtos? Seria ideal. Aí você bate no outro ponto, que é o nosso cultural e o nosso modelo de cidade. As pessoas comparam muito o nosso transporte público com o transporte europeu, por exemplo. O transporte europeu é muito bom, que é muito bom andar de ônibus lá em Paris, né? Mas as cidades europeias, em sua grande maioria, elas são cidades condensadas, elas são cidades menores. Então, nós temos, por exemplo, nós temos 18 municípios na região metropolitana, acho que agora eles são 20. Então, como atender com um único serviço de transporte cidades que ficam a mais de 30, 40 quilômetros? E aí, quando se trata desses eixos que você fala do BRT, são eixos estruturantes, né? Porque o nosso modelo de transporte público é um modelo troncal, existem vários modelos, o nosso é troncal, que são esses grandes eixos que são alimentados por outras linhas que vêm dos bairros, tá? Que é o modelo tronco alimentado. Nesse caso, nós teríamos que ter um planejamento urbano, que é exatamente esse planejamento que você fala, de lugares de trabalho próximos de lugares de residência, para que esse tipo de modelo funcionasse. Então, para funcionar, eu tenho que ter esse link, eu tenho que ter essa ligação entre o meu plano urbano, o meu modelo de cidade, com o meu modelo de transporte. Não pode estar desvinculado. Então, quando eu construo um modelo de transporte para se enquadrar naquela cidade, ela começa a mudar, começa a sair do que foi planejado, o transporte passa a não atender mais. Então, ótimos os eixos estruturantes, porque eles te dão a macro acessibilidade, eles cuidam do que é macro acessível. Mas nós temos a micro acessibilidade, que não está sendo cuidada, que é aquela para o pedestre, para o ciclista, e essa normalmente é esquecida, que é exatamente para atender essas pessoas que moram próximo dos locais onde trabalham. Perfeito. Marcos, agora a gente falando ainda do transporte público, né, o transporte coletivo, nós temos um projeto que chama Wi-Fi, é isso mesmo? Isso mesmo. Então, falar um pouquinho para vocês, né? Não, mas só queria, antes debater um aspecto, assim, só para concluir a fala da Poliana, e a minha percepção é de que eu acho, né, na minha percepção, o problema também do transporte é a inexistência da profundidade na discussão do tema, né? Então, essa área, ela foi muitas vezes, até hoje, ela é deixada de lado e estudado, por exemplo, na arquitetura, na engenharia civil, um pouquinho da informática. Então, o tema, ele é discutido de forma muito superficial. Então, não há uma profundidade, um profissional que trate isso. E o curso de engenharia de transporte aqui da UFG, né, fazendo uma pequena propaganda, ele tem essa tentativa de trazer essa visão sistêmica de um profissional que possa, né, então, discutir e trazer soluções com profundidade, que não ficam marginalizadas nas outras áreas. Mas, assim, o projeto Wi-Fi é um projeto muito legal, é um projeto financiado pelo CNPq, né, e esse projeto, nós estamos usando tecnologia, é um projeto que utiliza um pequeno computador que fica dentro do ônibus e ele detecta
o objetivo dele é detectar a lotação do ônibus a partir dos smartphones. Então, como que funciona a ideia, né? Por exemplo, quando você tem um smartphone, você olha lá, por exemplo, que quando você chega no lugar, aparece assim, estou as redes disponíveis, certo? Rede 1, 2 e 3. Como que o seu smartphone sabe isso? É porque toda hora o seu smartphone, seu aparelho, fica mandando sinais, falando, olha, quais são as redes em volta? O que tem aqui em volta para eu conectar? E o que o nosso aparelho faz? Ele captura esses sinais dos smartphones, dos passageiros, né, que hoje vários passageiros têm, e a partir disso ele consegue estimar a lotação do veículo. Então, sabe, olha, nesse veículo tem mais ou menos X pessoas, Y pessoas. Então, essa é a ideia. E essa lotação, ela é muito importante, porque não somente ela é importante para o passageiro saber que eu poderia, por exemplo, o passageiro falar, olha, eu vou optar por pegar um ônibus, esperar 5 minutos e pegar um ônibus vazio, do que ir nesse ônibus cheio, mas ele também é importante para a empresa e para o município, porque ele pode, por exemplo, saber, olha, essa linha está indo vazia, então talvez eu possa reduzir o número de veículos nela e adicionar ou redirecionar para aquela que precisa mais. Então, ele dá essa intenção. Então, é um projeto, nós fizemos um piloto e nós estamos tendo resultados bem satisfatórios. Então, a gente já fez um teste, inclusive, com uma empresa aqui de Goiânia. Então, é um projeto bem animador e nós acreditamos que no futuro a gente já consiga ter talvez já incorporar essa tecnologia e o passageiro já saber de antemão, não somente a lotação, mas as empresas saberem também conseguirem otimizar as suas respectivas linhas. Bacana, viu? E se eu puder acrescentar, Marcelo, além disso, aquele problema de qualidade, avaliação da qualidade do serviço, porque um dos aspectos de qualidade é lotação do ônibus. Então, o próprio município, o gestor municipal, pode avaliar um desses aspectos de qualidade em relação ao transporte público. Uma outra questão também, né, Poliana, que nós temos agora nesse momento de pandemia, quando a gente quando a gente fala de lotação, é o transporte público coletivo nesse período de pandemia, né? A pandemia, ela impacta nesse transporte urbano? Ela impactou? Ela impactou no mundo inteiro. Na verdade, ela impactou em tudo, né? A pandemia impactou na vida de tudo. Acho que impactou bastante nos psicólogos, por exemplo. A pandemia impactou no mundo inteiro. Um metrô famoso no mundo é o metrô de Nova York, né? Um metrô de alta demanda e de alta necessidade para a região. E ele simplesmente teve uma queda de demanda inimaginável, que chegou até 90%. Ele tinha, até maio, 100 funcionários que já tinham morrido da doença. Então, a pandemia impactou muito. Aqui no Brasil, a redução de demanda foi muito grande, até mesmo porque houve redução das atividades, então, se não, o transporte é meio, o transporte não é fim. Então, se eu reduzo as atividades, para que eu vou me deslocar? Então, as pessoas começaram a se deslocar menos, e essa alta queda de demanda, impactou fortemente no transporte. Recentemente, acho que há alguns dias, saiu uma ajuda financeira para as empresas, né? O Senado liberou 4 bilhões de reais para ajudar as empresas de transporte público a se manterem, né, financeiramente, para que elas conseguissem não aumentar a tarifa, para que os municípios não aumentassem a tarifa de transporte público, e as empresas conseguissem atender essa demanda que vai vagarosamente voltando às atividades, né, e utilizando o transporte. Mas houve muita discussão, Marcelo, em relação à transmissão do vírus para quem usa o transporte público. Exatamente. Foram criadas algumas regras, a FETRASUL, ela criou algumas regras de segurança, né, um protocolo de segurança ligado a essas medidas de sanitização do ônibus. Mas não existe nenhum estudo científico que comprove a eficácia dessas medidas ou o quanto se piora, né, o quanto a pessoa que está andando de transporte público, por andar de transporte público, está mais exposta ou não. Alguns dizem que não, que comparado às medidas que foram estudadas para shopping,
que esse tipo de aglomeração não causa problema, porque as janelas do ônibus estão abertas, porque o tempo de permanência dentro do ônibus é curto, principalmente se você tiver menos lotação, mas não existe nada cientificamente comprovado em relação a isso. Perfeito. E, na verdade, assim, parece ser um pouco contraditório, porque quando diminui a demanda, o sistema de transporte público ele acaba tendo dificuldade de continuar operando. Mas, por outro lado, a gente tinha necessidade de diminuir a demanda para diminuir a questão da aglomeração, né? Exatamente. E já indo já para uma última pergunta, né? O nosso tempo já está se esgotando. A gente consegue ter alguma perspectiva de mobilidade urbana num período pós-pandemia? Uma perspectiva de melhoria, você fala? Uma perspectiva de melhoria, uma perspectiva de investimento em outras modalidades de transporte que não sejam, por exemplo, apenas o ônibus, no nosso caso. Claro. Bem, Goiânia é muito conhecida no meio do transporte por ter sempre uma inovação, né? Goiânia foi um dos primeiros lugares a ter BRT no Brasil, né, foi Curitiba, Goiânia e outras cidades. Foi um dos primeiros lugares a ter uma bilhetagem eletrônica. Foi um dos primeiros lugares a retirar o serviço de cobrador de dentro do ônibus, o dinheiro de dentro do ônibus. Então, ela foi primeira em muita coisa. E, recentemente, ela é a primeira a ter um serviço de transporte público coletivo por aplicativo, que é o que a gente conhece, que é o Citybus 2.0, né, que roda na cidade. E serviços personalizados, que é esse tipo de serviço, um serviço mais dirigido, né, que é o serviço por aplicativo, ele é um serviço que vai crescer muito por agora, o que se imagina, né, vai crescer muito porque ele atende demanda específica. No entanto, algumas ações já estão sendo tomadas no Brasil, no mundo inteiro, mas o que a gente sabe que, além das medidas de sanitização, novos materiais em relação a bactérias, né, a vírus. Então, além disso, além dessas medidas, nós temos outras que no mundo já está se fazendo, que é trabalhar o transporte como um serviço, e não como um veículo, né? Então, entender a mobilidade como serviço, que a gente chama de Mobility as a Service, que no Brasil está chegando muito devagar, e na Europa eles já estão falando de Everything as a Service, ou seja, tudo como serviço. Então, na Europa eles têm tudo como serviço. Então, isso é a inovação do transporte, isso é a inovação para a mobilidade. Só para você ter uma ideia, existe uma empresa aérea de Portugal, que ela te entrega o avião e a tripulação, e você vende as passagens. Então, é quase uma uberização do serviço de transporte aéreo. Né? Eu posso muito bem montar uma empresa aérea e não ter avião, porque a empresa vai me dar um avião. Não tem avião nem tripulação, né? E já está se falando que os fabricantes de transporte público, fabricantes de ônibus, eles poderiam fazer isso, entregar o veículo com o motorista. Então, eles venderem um serviço de transporte e não só o veículo. Perfeito. Marcos, mas... sobre isso, a gente poderia falar horas, né? É verdade. E aí o nosso tempo já está esgotado. Já, Marcos, eu tenho 1 minuto, mas eu queria ouvir você. Claro, não. Eu acho que muitas coisas vão ter que... Eu concordo com a professora Poliana, que também vai ter muita modificação, né? E vai ter que ter inovação, mas eu também acho que vai ter que ter uma reflexão. Eu acho que a pandemia forçou alguns avanços, principalmente no trabalho, a ideia de home office, que vão ter uma profunda alteração nos deslocamentos das pessoas. Eu acho que a gente ainda não, pelo menos eu não consigo vislumbrar todo o impacto que isso vai causar, porque ele forçou esse home office, né, nas pessoas. E ainda eu acho que isso vai ter um desdobramento no transporte, e eu acho que cabe também nós entendermos quanto que isso irá afetar, né? Não somente novos meios de deslocamento, mas também a substituição do deslocamento pelo trabalho à distância. Eu acho que essa é uma questão, uma provocação que a gente tem que aprofundar e tentar quantificar, né? Porque a gente já tem uma noção de que aumentou o home office, é óbvio,
Mas, assim, quantificar o quanto que isso impactou é uma questão, um grande desafio. Perfeito. Marcos Júnior, eu quero agradecer muito aqui a sua participação no Mundo UFG, professor do curso de Engenharia de Transporte e doutor em Informática. Você também, Poliana, muito obrigado, mestre em Transportes e doutoranda em Arquitetura e Urbanismo pela UNB. Obrigado por participarem aqui conosco do Mundo UFG nesta tarde. Nós estamos encerrando, eu que agradeço. Nós estamos encerrando aqui o nosso primeiro bloco, mas ainda vamos continuar falando sobre esse assunto. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já, não saia daí. Tchau, tchau. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do Mundo UFG nesta tarde. Estamos falando sobre os problemas e soluções para o transporte brasileiro. E olha só, nesse segundo bloco nós temos 2 novos convidados. O coordenador do curso de Engenharia de Transportes da UFG, doutor em Transporte pela Universidade de Brasília, Willer Carvalho. Boa tarde, professor Willer, tudo bem? Boa tarde a todos. Seja bem-vindo. Temos aqui também o professor do curso de Engenharia de Transportes da Faculdade de Ciência e Tecnologia da UFG, doutor em Transporte pela Universidade de Brasília, analista de transporte, é o Rony Medrado. Olá, Rony, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, muito prazer aí. Prazer é nosso. Bem, continuamos aqui com a Jenny Silva, que está fazendo a interpretação para Libras, tornando a nossa conversa bem mais acessível. E antes de partirmos para as perguntas, eu quero pedir para que os nossos convidados desse segundo bloco façam também a sua autodescrição, para que os nossos telespectadores que têm baixa visão ou são deficientes visuais consigam imaginar ou visualizar como somos e o ambiente em que estamos. Eu vou começar com o senhor, professor Willer. Pode ser, por gentileza, faça a sua autodescrição. Obrigado. Eu sou branco, né, de 1,80 m. Atrás de mim tem uma parede na cor cinza. Dá para ver um pouquinho de uma miniatura de um ônibus do transporte escolar rural do Brasil. E estou vestindo uma camiseta polo branca. Perfeito, muito obrigado. Professor Rony, por gentileza, sua autodescrição. Obrigado. Eu sou de cor moreno, sou de raça índia, estrangeiro também, sou boliviano. Estou vestindo uma camisa polo cor azul e atrás de mim está uma parede branca. Muito obrigado. Bom, no primeiro bloco nós falamos bastante aí sobre os problemas no transporte urbano, principalmente no transporte coletivo, que o país enfrenta. Mas a gente sabe que o transporte não é só nos centros urbanos, nós temos também as estradas e rodovias. Começo com o senhor, professor Willer. A gente tem muitos desafios aí nas estradas e rodovias também para resolver problemas de transporte pelo país todo? Temos, sem dúvida, né? Tanto na parte de infraestrutura quanto na parte de operação, nós temos aí deficiências grandes. A gente vê todos os anos acontecendo aquelas grandes congestionamento de caminhões próximos aos portos, né? E isso é uma recorrência no Brasil. Caminhões ainda atolados em rodovias federais ainda do Brasil. Então a gente tem uma série de deficiências e os desafios na área de transporte eles realmente são enormes e não se limitam à área urbana nem à área rural, né? Vão aí ainda para a área marítima, para a área setor aéreo, então a gente tem grandes desafios. Perfeito. Bom, professor Rony, o professor Willer trouxe aí o problema que a gente tem com o transporte rodoviário e já até apontou outras modalidades de transporte que poderiam ser melhor exploradas ou mais exploradas e que também tem problemas. Eu queria que o senhor também comentasse aí como que a gente pode pensar nesse transporte fora dos centros urbanos, pelo país afora, transporte de cargas, transporte de pessoas. Sim, praticamente temos também uma questão da gestão pública. Durante muitos anos, podemos falar até uns 10 anos atrás, se tenta bastante que o Brasil seja competitivo,
E a infraestrutura de transportes, ela tem uma parte fundamental nessa competitividade que o Brasil procura como país, né? Em especial voltado para o transporte de carga na área logística. Mas um dos grandes problemas que nós vamos a ter na parte de infraestrutura é porque o modal rodoviário ele sempre foi mais priorizado e de maior importância dentro do transporte de carga. Mas como o professor Willer colocou, a dificuldade também está na questão de poder fazer novos investimentos para construir a infraestrutura, que também permita vincular mais portos, permita também vincular as novas ferrovias. Hoje em dia o governo, por exemplo, está tentando priorizar mais infraestrutura ferroviária, mas contudo ela vai depender também ainda do transporte rodoviário, e o mesmo acontece com os portos, né? Agora um pouco também o governo deixa atrás o transporte de passageiros. O que nós temos hoje em dia é que as ferrovias estão sendo muito voltadas para transporte de carga, porque é até mais lucrativo, podemos colocar no termo, para as concessionárias ferroviárias, mas não se está tomando em conta também utilizar o transporte de ferroviário como um transporte estratégico para pessoas se poder conectar entre estados, né, entre cidades. Ele, sendo voltado só para a ferrovia, ele restringe o uso para transporte de passageiros. Isso também complica também um pouco a questão de que o transporte interestadual fica dependente do transporte rodoviário, né? E como hoje tivemos a notícia em São Paulo, né, aconteceu uma tragédia, porque obviamente o transporte por ônibus às vezes tem mais probabilidade de um acidente comparado com os outros modais. Perfeito. Professor Willer, essa questão aí do transporte ferroviário, por que nós não temos essa cultura tão forte aqui no Brasil de utilizar, né, ou de se investir no transporte ferroviário? Agora, nos últimos anos, que nós ouvimos falar bastante, né, através da ferrovia Norte-Sul, mas ainda me parece que está distante de ser uma modalidade de transporte mais usual aqui no país, né? E até eu diria, infelizmente, né, que é um modo de transporte extremamente eficiente, mas isso é um processo histórico do país. A gente iniciou com uma boa malha ferroviária, e essa malha ferroviária ela reduziu ao longo dos anos, e agora tem-se uma retomada, inclusive na construção de novas rodovias e de novos projetos. Mas existiu ao longo do ano todo um lobby em cima de rodovia, em cima do transporte rodoviário, que foi priorizado pelos governos ao longo aí de várias décadas, né? Em detrimento dos outros modos de transporte. Então, o sistema ferroviário foi relegado a um segundo plano. Agora, retém-se aí uma retomada, e eu espero que realmente essa retomada ela seja mantida e que a gente consiga realmente construir grandes ferrovias, e como o professor Rony bem disse, que ela não se limite ao transporte de carga. A gente tem extremos exemplos aí de sucesso com transporte de passageiros, competitiva mesmo, né, dentro de outros países, na Europa toda você trafega com transporte ferroviário de alta velocidade. Então isso a gente precisa trazer para o país, que vai com certeza trazer mais eficiência, mais segurança para a nossa população. O professor Rony também trouxe aí duas palavras, e aí eu quero juntar com algo que a professora Poliana falou no bloco anterior, né? Ele falou aí sobre essa questão de políticas públicas, ele falou da questão de ser lucrativo, é mais lucrativo investir, me parece, no transporte ferroviário para cargas do que para passageiros. E aí a Poliana também falou que a gente precisa pensar no transporte não como algo apenas material, né, no veículo, mas como serviço. Como que a gente consegue relacionar aí essas três coisas? Ter políticas públicas que ofereçam serviço, mas que ao mesmo tempo tenha ali condições de se manter. Professor Willer, na sua opinião. Esse aí também é um tema bem complexo, né? A gente ouve muito dos políticos em geral a necessidade de se investir em transporte público de qualidade, só que na ação ela acontece às vezes ao contrário, né? Houve um incentivo enorme para a aquisição de veículos próprios e que não houve o mesmo tipo de incentivo para a aquisição de ônibus ou a melhoria do serviço de qualidade, né, da qualidade desse serviço de transporte público. Não houve investimentos em metrôs, em sistemas de VLT ou outros, né, que é veículo leve sobre trilho. Uhum. Então não tivemos outros investimentos no país, muito pouco. As grandes investimentos de transporte que surgiram foram para a época da Copa do Mundo, né, e que muitas delas paralisaram, e hoje morreu-se todo aquele investimento, aquele planejamento que foi investido.
Existe também, em cima do ônibus, no caso do Brasil, e desses serviços de transporte de massa, um preconceito muito grande, por parte de todos, desde o governo até da sociedade. Até o transporte por bicicleta ainda tem um preconceito muito grande. Então, isso não se dá apenas no âmbito político, governamental, mas se dá na sociedade. A gente, como sociedade, temos que olhar para esses modos também de uma forma diferente, menos preconceituosa. Hoje, considera-se que quem usa ônibus é aquela pessoa que não tem condições de comprar o seu veículo. Então, isso tem que ser mudado. A gente tem, eu sempre digo que a gente tem que ter a condição de ter 10 carros dentro de casa, um avião e um helicóptero. Só que a gente tem que ter a opção, se a gente quer ou não utilizar esses serviços, e poder usar um serviço de transporte público de qualidade. Hoje, nós não temos essa opção, né? O sistema de transporte coletivo está realmente muito decadente. Então, assim, é falta de investimento, é falta de uma política pública realmente voltada para o coletivo, e é falta também de um entendimento da sociedade que, se não formos desse formato coletivo, nossas cidades cada dia vão ficar mais insuportáveis da gente trafegar. Perfeito. Professor Rony, então, além de a gente ter que superar aí, né, esses problemas que a gente tem, pensando no transporte coletivo, que é o que nós estamos falando nesse momento, a gente precisa também trabalhar das pessoas serem menos individuais dentro de seus carros e pensar no transporte, no sistema de transporte como algo que possa trazer benefício para todos. Seu microfone está desligado, professor Rony. Perdão, desculpe, eu tinha desligado aqui. Sim, é um tema muito interessante, Marcelo, e como colocou o professor Wheeler, né, nós temos vários problemas que têm que ser abordados. Eu acho que um primeiro passo que nós temos que ver aqui em toda a nossa sociedade, na especial seja tanto na parte governamental, na parte da sociedade, é que nós temos que pensar que em transporte e mobilidade não existem soluções rápidas, e nós temos que construir soluções, né? E também não existem soluções únicas. O que eu visto no longo destes anos que eu tenho de experiência entre meu país e o país do Brasil, né, e outros países que eu visitei, é que a gente acha e precisa e deseja muito que apareça alguma solução única, né? A gente construiu um BLT, a gente construiu um BRT, e aí nós achamos que vamos a solucionar todo o problema da mobilidade, mas nós temos que lembrar que o problema é que ele sempre vai crescer, porque aumenta a população, aumenta as necessidades das pessoas se deslocar, aumenta a necessidade de transportar carga. Então, nós temos que, como sociedade, entender que temos que fazer um processo construtivo e que precisa da colaboração de todos, né? Realmente, todos temos que colocar parte e tem que ir se construindo aos poucos. Os governos, em especial, têm que entender que não adianta a gente construir, hoje em dia, alguma solução de infraestrutura e os problemas vão ser todos solucionados. Nós temos que pensar no curto prazo, evidentemente, nós temos que pensar no médio prazo e no longo prazo também. O grande problema que posso colocar a nível de governos é porque um governo não quer fazer para deixar bases para outro governo, né? Isso depende da associação política, e isso atrapalha muito os planos de mobilidade, porque um plano foi feito num governo de um prefeito, o próximo prefeito, se for contrário, ele não quer continuar o plano, porque já é uma questão mais política, né? E aí nós terminamos sem ficar com soluções sustentáveis no tempo. A outra questão que o professor Wheeler colocou é verdade, né? Quanto a serviço e qualidade. No transporte público e no transporte de passageiros, a gente tem que fazer entender às empresas que eles têm clientes, não têm usuários, né? Então, quando você vê uma pessoa como seu cliente, é diferente quando você vê um usuário, né? Alguém que você tem que transportar. O que hoje em dia fazem as empresas de carga é isso, eles têm clientes, então eles têm uma área para a satisfação do cliente, uma área de atenção ao cliente, né? Coisa que você não vai ver em uma empresa de transporte de ônibus, você não vai ter atenção ao cliente, né? Você só tem um saque, um Procon, nada aí, né? Mas diferente das empresas de transporte de carga, quer dizer que a carga tem mais privilégios que a pessoa nas empresas de transporte, né? Isso, por exemplo, nos diz que está errado, porque se você tem clientes, você consegue mais clientes, quando você saiba fazer atenção ao cliente. E, por outro lado, o que o professor Wheeler colocou também, existe um preconceito. Aqui em Goiânia, nós podemos deixar bem claro, com os estudos que nós fizemos, que para o goiânia, ter carro, ter um veículo individual, é uma situação de status, você vai se sentir com status. E transporte público você vai associar com tudo negativo. E isso é o problema hoje, ainda com essa pandemia, a imagem do transporte público está mais caída, né? Está mais embaixo, então a pessoa quer sair do transporte público, nem bem tem alguma oportunidade, ela vai sair do transporte público.
E isso tem que ser solucionado entre todos, tanto desde a prefeitura, porque não vai ter nunca uma mobilidade sustentável se você não conseguir fazer que todos os modos sejam integrados, que você consiga utilizar ônibus, consiga utilizar bicicleta, possa utilizar seu carro em alguns trechos, não precisa utilizar toda a viagem, mas isso tem que ser todo construído. Esse é um dos desafios que nós vamos a ter. E com as novas tecnologias que estão sendo prometedoras, também não vai ter tecnologia, e isso nós vamos ver na história do transporte, não existe tecnologia que tenha chegado e tenha salvado os problemas, não existe. Chega uma nova tecnologia, mas um tempo vai passar igual, vai calmar, mas no futuro igual vamos voltar a ter os mesmos problemas. Perfeito. E aí, a gente tem aí o profissional da engenharia de transportes, né? Esse profissional, ele vai conseguir nos auxiliar para superar esses desafios e, de repente, fazer essa integração desses diferentes modais, o professor Rony? Isso, eu acho que no Brasil, a diferença de muitos outros países, em Latinoamérica em especial, nós temos essa nova geração de engenheiros de transporte, né? E eles, na maioria, tentam ser generalistas, né? Eles tentam abordar todos os modos de transporte, tentam abordar todos os dois tipos de transporte, né? Passageiros ou pessoas, carga ou passageiros, né? E é importante a função do engenheiro de transporte porque ele não somente é voltado para a infraestrutura, também para planejamento, também para a operação, e principalmente para análise de dados. O que nós precisamos hoje, com tanta informação que tem nos governos, com tanta informação que são geradas por tanta infinidade de aplicativos, né, Facebook, Uber, nós temos muita informação. O que nós precisamos é inteligência nessa informação. Porque tecnologia para coletar dados hoje não falta. O que falta é nós saber como utilizar essas informações para poder implementar soluções que sejam sustentáveis no tempo, né? E isso na labor do engenheiro de transporte. Além de que ele vai ter que falar muitas linguagens, porque ele vai ter que saber lidar com político, vai ter que saber lidar com economista, com sociólogo, com pedagogo, com todo tipo das pessoas, né? Porque o que eu falo aí, em transporte, em planejamento, a gente tem que ser antropólogo, porque para nós poder entender a mobilidade, nós temos que entender a história da cidade, a história das pessoas. Perfeito. Professor Willer, como coordenador do curso de Engenharia de Transportes da UFG, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre quais são as áreas de atuação desse profissional. Quando ele passa aqui pelo nosso curso, ele pode atuar onde? Bem, o nosso curso, como o Rony falou, ele é um curso generalista, né? Então, a gente vai abordar todas as áreas do transporte. Então, a gente tem a parte de operação, planejamento, gestão de todos os modos de transporte, seja o ferroviário, hidroviário, aeroviário, dutoviário, rodoviário. Além disso, a gente vai trabalhar na parte de tecnologias da informação, de inteligência artificial voltadas para transporte. A gente trabalha também na área de economia dos transportes, na área de regulação e políticas públicas, e também toda essa área de infraestrutura, área de geotecnologias. Então, a gente tem realmente um curso hoje bem generalista, e eu acho isso importante, porque abre um leque de oportunidades para esse profissional quando ele sai para o mercado de trabalho. Então, assim, a gente tem hoje uma deficiência enorme nessa área de transportes, porque muitos que hoje atuam na área de transporte não tiveram uma formação para isso, porque não existiam os cursos de graduação. O curso de graduação mais antigo que tem, eu acho que era ainda curso de mobilidade, eu acho que está em torno aí de 10 anos, o nosso surgiu em 2015, então são pouquíssimos os profissionais que têm essa habilitação para essa área. Eles geralmente vinham da civil, da arquitetura e às vezes também com a pós-graduação. Então a gente tem aí vários setores e departamentos de logística. Hoje qualquer empresa precisa de transporte, precisa de fazer entrega, e isso é um profissional nosso que tem a capacidade de atuar. Tem os órgãos governamentais, a gente tem aqui em Goiânia a CMTC, a gente tem o CETRANSP, a gente tem DENIT em âmbito federal, a gente tem a GETOP, ou a GOINFRA aqui, né, agora é a GOINFRA. Nós temos vários ministérios, Ministério das Cidades, Ministério da Infraestrutura, Ministério dos Transportes, a Agência Nacional de Transporte Terrestre. Então, assim, tanto público como privado tem um rol enorme
de atuação para esse profissional. Estava conversando na semana passada com um dono de uma empresa que é de Belo Horizonte, inclusive, ele me falou, olha, um profissional bem qualificado não fica desempregado, porque a carência realmente do setor é muito grande. Então, realmente, a gente está aí com um curso novo e que problema de transporte, ele vai existir enquanto nós existirmos, enquanto sociedade. A dependência... Como o professor Rony falou, é uma questão antropológica, né? É do homem. Exatamente. A antropológica está estudando o homem e o passado, né? E também futurista, porque no futuro vai ter problema. A gente não consegue mais viver sem o transporte. A gente é extremamente dependente. Todos viram agora na pandemia, quando você teve que ficar recluso em casa, a necessidade que você teve de transporte para tudo que chegar na sua casa, e quando você não está na pandemia, você vai até o local para fazer essas compras. Então, não conseguimos, não temos hoje na sociedade cidades que sejam pessoas, né, autossuficientes. Então, a gente teve a especialização do trabalho e que gerou a necessidade desse transporte. Então, são problemas e que precisamos efetivamente de pessoas capacitadas para enfrentá-los, senão a gente não vai conseguir sair desses problemas que a gente tem. Perfeito. Professor Willer, quem passa pelo curso, quem se gradua em engenharia de transportes, ele também é capaz de empreender, só deu aí algumas possibilidades de emprego, mas ele também pode pensar em novos negócios, em nichos de mercado e abrir a sua própria empresa, seu próprio empreendimento? Com certeza. Então, inclusive, o curso, a gente está tentando trazer isso para o nosso aluno, essa questão do empreendedorismo. Participamos aí de uma série de maratonas com esses nossos alunos. Temos aí nichos muito grandes, né? Você vê aí hoje, por exemplo, aplicativos que foram gerados, como esses aplicativos de delivery, que são basicamente transporte. A gente tem aqueles aplicativos para você fazer rastreamento e localizar, fazer, né, o trajeto de sua casa até qualquer outro local. Então, assim, existe não só nessa área de inteligência, mas ele pode abrir uma empresa de pavimentação, uma empresa de projeto de ferrovia, uma empresa de manutenção, uma empresa de gestão de planejamento, e como o Rony falou, hoje uma das áreas que está demandando muito profissional é nessa área de análise e tratamento de dados. Porque, se você pensar, antigamente, para a gente fazer um estudo básico, que a gente chama de OD, que é saber a origem e o destino dos deslocamentos das pessoas, a gente tinha que ir de porta em porta, perguntando para onde você vai, de onde você vai, com qual transporte você faz esse deslocamento. Hoje, com o sistema de rastreamento pelo celular que as pessoas utilizam, a gente tem isso monitorado. Agora, não é simplesmente pegar essa informação e já tem o tratamento do dado. Então, tem que ter aquela pessoa capacitada de pegar esse dado, interpretar e gerar aquela inteligência que precisa para fazer os estudos. Perfeito. Professor Rony, transporte e tecnologia, o que a gente pode pensar, então, para o futuro dessas duas áreas? Tem muito para pensar. Transporte é um sistema tecnológico, e quando nós tenhamos sempre uma nova tecnologia, né, sempre vai modificar nossa mobilidade. Até lembro um tema que é bastante comentado, né, e é os veículos autônomos. Isso foi uma discussão que tivemos quando eu estava em Massachusetts, nos Estados Unidos. Qual seria o futuro da mobilidade com veículos autônomos? Você tem muitas ideias, espera muitas coisas, mas, obviamente, daqui a uns 30 anos, talvez nós tenhamos o primeiro veículo autônomo chegando na cidade, né? Até porque ele requer muitas coisas para ser implementadas. Não é simplesmente que o veículo vai vir e vai se dirigir sozinho. Um veículo autônomo precisa, pelo mínimo, uns 30 sensores no pavimento, nas vias, nos semáforos para ser construído. Mas, como estamos falando, tem muitos processos. Nós podemos ter tecnologias imediatas, que hoje estamos vivendo o boom dos aplicativos, né? Temos aplicativos para navegação, para aplicativos de transporte, nós temos aplicativos para transporte de carga, nós temos uma série de aplicativos. Isso, por exemplo, cada vez nós temos mais e mais empresas, mais empreendedorismo, até os alunos mesmos desenvolvem mais coisas em aplicativos, né? Nós tivemos alguns alunos que desenvolveram para pessoas com discapacidade visual, poder utilizar o Uber por comando de voz. Eles acrescentaram no aplicativo do Uber para habilitar um comando de voz, e aí a pessoa, por exemplo, que com discapacidade visual, ela podia diretamente falar pelo aplicativo e solicitar um Uber, né? Que hoje em dia não tem esse aplicativo, eles desenvolveram isso, né? E foi até interessante para aproveitar.
A outra questão de tecnologias, e que vai ser um tema bem interessante, em especial para o transporte de carga, é a questão dos combustíveis sustentáveis, combustíveis, biocombustíveis, né? Em todo o mundo se está promovendo a transferência de deixar de utilizar combustíveis fósseis para passar a utilizar biocombustíveis. E isso, por exemplo, vai ter um alto impacto na economia de transporte de carga. Porque vai requerir novos veículos com essa tecnologia que permita biocombustíveis, né, tanto ferrovias como caminhões, e isso está tentando ser promovido por várias organizações não governamentais. Mas com certeza vai ter ainda essa dificuldade, né, de implementar um tipo de tecnologia que, se bem pode beneficiar o meio ambiente, pode também não vai ser fácil de adaptar, em especial nossa realidade, né? Nós temos um grande grupo de caminhoneiros autônomos que não conseguem renovar os veículos, e dificilmente eles consigam entrar para ter um veículo que seja a biocombustível. Então, temos vários aspectos. Assim, na questão da tecnologia, se bem nós estamos acrescentando, em especial para o transporte de delivery, né, transporte de entregas, é uma das áreas que mais se está desenvolvendo hoje em dia, em especial com esta pandemia. Até porque as tendências do futuro é que a maioria das pessoas vão começar a utilizar mais o comércio eletrônico e, portanto, vão requerir mais serviços de entrega, né? Só que isso pode terminar partindo muito as questões do emprego em transporte. Eu acho que é interessante, porque hoje o delivery, a pessoa que trabalha delivery já é uma parte que vai ficar fixa na mobilidade. E, por exemplo, essa pessoa de delivery é uma pessoa que utilizava transporte público, mas não vai utilizar mais, porque agora ela trabalha no delivery, já seja com sua bicicleta, já seja com sua motocicleta, né? Então, ele vai começar. Né? Isso, exatamente. Nós podemos falar, tem muitos aspectos em tecnologia que podemos conversar sobre transporte. E eu acho que é bom desenvolver tecnologia para melhorar a mobilidade. Perfeito. Olha, o nosso tempo já está assim, quase esgotado. Eu sei que o professor Willer ainda quer fazer um comentário. Professor, nós temos, 30 segundos. O senhor pode falar. Não, rapidamente, ainda voltado para essa tecnologia, a gente tem que voltar ela também para garantir a segurança. Né? A gente acabou de falar de um acidente sério, então ela vai ter que ser voltada para garantir. Os veículos autônomos vêm com esse intuito, né, de garantir também. O professor Rony falou dos biocombustíveis, mas tem também a energia elétrica. Os carros aí já estão sendo fabricados para energia elétrica. E, lógico, acho que o sonho de consumo de todo mundo é o teletransporte, né? Quem sabe a gente chega lá. Quem sabe, né? E a acessibilidade também, né? Que o professor Rony citou aqui agora. A acessibilidade também, a tecnologia pode ajudar bastante nisso, para todos. Professor Willer, muito obrigado por participar conosco aqui do Mundo UFG nesta tarde. Eu agradeço muito. Até uma próxima. Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, professor Rony. Agradeço também a sua participação aqui, as suas explicações. Espero que a gente tenha a oportunidade de conversar mais sobre transporte, inclusive até fazer uma comparação, né, sobre o que o senhor já viu fora do país, com o que nós temos aqui, para a gente ver que tipo de informação a gente pode trocar e, de repente, melhorar o nosso transporte. Mas muito obrigado, até a próxima. Muito obrigado a vocês, obrigado pelo convite, foi um prazer. Agradeço também a Jenny Silva, que esteve conosco durante toda essa tarde, fazendo a interpretação para Libras, tornando essa nossa conversa mais acessível. E agradeço você que nos acompanhou até aqui. Lembrando que de segunda a sexta-feira estamos aqui na TV UFG com o Mundo UFG, sempre a partir das 4 da tarde. Muito obrigado e até a próxima.